Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas a partir de agora eu convido vocês a ouvir algumas das pequenas explicações sobre o nosso capítulo 3, que fala sobre a sociedade açucareira no Brasil colonial. Então, cabe aqui o primeiro questionamento: por que os portugueses decidiram produzir a cana-de-açúcar no Brasil? Sabe-se pelo seguinte fato de que o Brasil estava sendo efetivamente ocupado pelos portugueses. Era necessário que a posse do território colonial fosse efetivada, e para manter pessoas, para manter essa colonização forte, era necessário que houvesse uma atividade econômica rentável. De início, vocês se recordam, a questão do pau-brasil era extrativismo, puro extrativismo, fazer a extração do pau-brasil. Os índios, em troca do trabalho deles, iam para o escambo. Entretanto, a atividade açucareira ela veio para consolidar a economia do Brasil colonial. Então, a unidade produtora dessa cana-de-açúcar era, de fato, o chamado engenho. E o que eram esses engenhos? De início, a produção da cana-de-açúcar ela concentrou-se na região do Nordeste brasileiro, entre a Bahia até o Rio Grande do Norte, uma chamada Zona da Mata. Entre o litoral e a zona da mata, por ser uma zona mais fértil, de terreno mais propício para a produção da cana-de-açúcar. Então, é exatamente nessa região, da chamada Zona da Mata, inicialmente no litoral nordestino, instalaram-se os primeiros engenhos, que os engenhos eram a unidade produtora da cana-de-açúcar para a plantação e, consequentemente, do açúcar para ser refinado e depois exportado. Mas o engenho ele tinha algumas partes, entre as quais a gente pode citar a Casa Grande, a Casa do Engenho propriamente dita, a Casa de Purgar, a Senzala, os galpões e a capela. Qual era a função exata de cada uma dessas partes? No engenho, a Casa Grande ela era a casa do senhor de engenho. Era a casa do proprietário do engenho, onde lá ele morava com a sua família e também recebia alguns agregados. Era geralmente a maior casa, a maior construção na região do terreno do engenho. Certo? Era como se fosse uma fortaleza, como se fosse um quartel, porque era lá que morava o senhor de engenho, que naquela época era o tipo de pessoa que tinha mais posses, o tipo de pessoa que tinha mais dinheiro disponível. Então, havia a Casa do Engenho também propriamente dita, que era onde era moído o açúcar, onde era feito aquele caldo do açúcar fervido, depois ele empedrava, depois ele era quebrado e depois ele era purgado, posto no fogo novamente, até ele ficar bem fininho, igualzinho o açúcar que nós conhecemos hoje em dia. Tanto na casa de engenho quanto na casa de purgar era feito esse serviço. Havia a senzala, que era o quê? A moradia dos escravos. Era onde os escravos ficavam confinados na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo não, uma ressalva. Passavam o dia trabalhando, tanto na lavoura da cana-de-açúcar, quanto na casa do senhor de engenho. Então, à noite, eles só se recolhiam para a senzala para poder dormir, e dormiam muito pouco. Então, havia essa grande diferença entre a casa grande, a casa do senhor de engenho, onde os colonizadores moravam e de lá mandavam e desmandavam do engenho, e a senzala onde estavam os escravos. Mas só que não havia somente escravos nesse trabalho na região açucareira. Também haviam outros tipos de profissionais que eram pagos pelo seu trabalho, como os mestres de açúcar, os purgadores, os agregados, entre outros. Havia também, pessoal, uma parte muito importante no engenho que era a capela. Certo? Na capela, como a maioria dos colonos naquela época eram católicos, todo engenho que se prezasse tinha a sua capela. E a capela não era apenas um lugar para realizar atos religiosos. A capela também era um local de socialização. Era onde as pessoas naquela época iam se encontrar, iam assistir os ofícios religiosos, os ofícios divinos, as missas, as procissões, as festas dos padroeiros, e lá eles acabavam por se encontrar com pessoas da região. E era lá que surgiam as relações de comercial, as relações de casamento, tudo isso em torno da capela, que não era apenas o ponto religioso do engenho, mas era o ponto de socialização do engenho.
Mas nem só de cana-de-açúcar vivia o Brasil colônia. Também havia um mercado interno para abastecer o Brasil. E dentre os principais pontos desse mercado interno, a gente pode destacar a questão da criação de gado, que foi crucial para a interiorização da colonização do Brasil. Várias regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, passaram a ser ocupadas por conta da criação de gado. Isso por quê? Porque foi proibido a criação de gado no litoral do Brasil, na região onde era produzida a cana-de-açúcar, porque o gado ele comia a cana-de-açúcar, então aquilo ali dava prejuízo para os senhores de engenho. Então o rei de Portugal proibiu que se criasse gado a uma distância de até 60 léguas da região produtora de açúcar. Então qual foi a solução para os criadores de gado? Interiorizar, procurar pastos mais distantes da região açucareira. Mas o gado era necessário para quê? O gado era necessário principalmente, como a gente pode perceber hoje, para a alimentação, para o transporte, para movimentar as moedas, e também do gado se derivavam vários produtos que eram utilizados no dia a dia da colônia, como bolsas de couro, sapatos de couro, bancos de couro, né? Então, a maioria dos produtos, dos objetos que se utilizavam no dia a dia do Brasil colonial era feito do couro de gado. Por isso que a criação de gado também foi um marco muito importante para a colonização do Brasil, principalmente no interior. No interior de estados como Piauí, Maranhão, Ceará, passou a ser ocupado exatamente por conta da criação de gado. Dentre isso, muitas cidades surgiram. Campo Maior, por exemplo, ela é uma cidade que surgiu por conta da criação de gado, da instalação de gado que vinha ou da Bahia ou que vinha do Pernambuco, justamente dessa região açucareira. Isso em torno do século XVIII, século XVII, fins do século XVII, início do século XVIII. Então, a mão de obra que predominava na produção açucareira era a mão de obra escravizada. Inicialmente, os portugueses, os colonizadores, eles tentaram escravizar indígenas, os índios, os nativos da terra. Só que não obtiveram sucesso. Por quê? Porque os índios eles não estavam habituados ao trabalho compulsório, ao trabalho forçado, ao trabalho escravo. Então, com o passar do tempo, os portugueses, os colonizadores, começaram a trazer mão de obra lá da África, certo? Por quê? Porque lá na África já se tinha o costume de ter a escravidão, certo? Entre os iguais, entre as pessoas, entre as tribos rivais, né? Então, na Europa mesmo, a escravidão, ela por muito tempo, por séculos e séculos, foi uma instituição que perdurou por muito tempo, por muitos anos. Era natural, entre aspas, um ser humano dominar o outro através de escravidão. E geralmente eram prisioneiros de guerra, eram pessoas que eram presas por dívidas, escravizadas por dívidas, até pagá-las. E na África não era diferente, já que a África é um continente muito antigo, é um continente de civilizações bastante antigas, que lá também existia a escravidão. Então o que é que aconteceu? Como os portugueses já sabiam que haviam escravos na África, de início eles começaram a trazer pessoas que já eram escravizadas para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Só que com o tempo a ambição deles foi crescendo e passaram a capturar pessoas livres para trazer como escravizados. Então, quando aqui chegavam, nos portos do Recife, nos portos de Salvador, as pessoas vinham da África, nos chamados navios negreiros, isso é assunto para outro capítulo, mas ali eram imediatamente levados, comprados e levados para trabalhar nas fazendas de gado. E como já havia dito antes para vocês, haviam os escravos que trabalhavam na lavoura pesada, do dia todinho, no corte da cana-de-açúcar, trabalhavam no engenho, na moenda, na casa de purgar, mas também havia os escravos domésticos, os escravos que estavam mais ligados diretamente ao patrão, ao senhor de engenho e à sua família. Esses já trabalhavam dentro da casa da família. Então, pessoal, essa pequena explicação foi só para nortear vocês, certo? Nas leituras que vocês irão fazer ainda, certo? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? E a atividade de vocês eu vou posteriormente estar passando, certo? Vou mandar do grupo em PDF, certo? Até a próxima. Bom dia.